A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e hoje é o 35º dia da série de devocionais Uma Vida com Propósitos no nosso A Sós com Deus. Quero convidar você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das publicações que são enviadas diariamente para sua edificação e crescimento. O tema de hoje é o poder de Deus na fraqueza. Nossa leitura está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 4, que diz: somos fracos, mas pelo poder de Deus viveremos com Ele para servir vocês. Deus realmente gosta de usar pessoas fracas. Todo mundo tem fraquezas. Na verdade, você tem uma coleção de defeitos e imperfeições, físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Você também pode viver situações incontroláveis que o enfraquecem, como obstáculos financeiros e de relacionamentos. O mais importante é o que você faz com isso. Normalmente negamos nossas fraquezas, as defendemos, damos desculpas e escondemos, e tornamos a senti-las. Isso impede que Deus as use da forma que deseja. Deus tem uma perspectiva diferente de sua fraqueza. Ele diz: os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, ele muitas vezes age de forma diametralmente oposta ao que esperamos. Imaginamos que Deus quer usar somente nossos pontos fortes, mas Ele também quer usar nossas fraquezas para a sua glória. A Bíblia diz: Deus escolheu para envergonhar os poderosos o que o mundo acha fraco. Suas fraquezas não são um acidente. Deus as permitiu em sua vida deliberadamente, a fim de demonstrar seu poder por meio de você. Admita suas fraquezas, confesse suas imperfeições, pare de fingir que é perfeito e seja honesto sobre si mesmo. Ao invés de viver dando desculpas e se recusando a aceitar, identifique sem pressa suas fraquezas pessoais. Você pode até fazer uma lista delas. Duas grandes confissões do Novo Testamento demonstram o que é necessário para uma vida saudável. A primeira foi de Pedro, que disse a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A segunda confissão foi feita por Paulo, que disse a uma multidão que o idolatrava: Nós também somos humanos como vocês. Se você quer que Deus o use, deve saber quem é Deus e quem é você. Muitos cristãos, principalmente líderes, esquecem da segunda verdade: somos apenas humanos. Se forem necessários problemas graves para que você admita isso, Deus não irá hesitar em permiti-los, porque Ele ama você. Regozije-se na sua fraqueza. Paulo disse: portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Eu me alegro também com as fraquezas, pelas quais passo por causa de Cristo. Em princípio, isso não faz nenhum sentido. Queremos ser libertos de nossas fraquezas e não nos regozijarmos nelas. Mas o regozijo é uma manifestação da fé na bondade de Deus. É como se Ele dissesse: Deus, eu sei que você me ama e sabe o que é melhor para mim. Paulo nos dá várias razões para ficarmos felizes com as fraquezas que nasceram conosco. Primeiro, elas nos fazem depender de Deus. Falando a respeito da própria fraqueza, que Deus se recusou a eliminar, Paulo disse: já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, sinto-me bem com o espinho e com os insultos, as durezas, as perseguições e as dificuldades, porque quando estou fraco, então sou forte. Quanto menos tenho, mais dependo dele. Sempre que se sentir fraco, Deus o estará relembrando de que você depende dele. Nossas fraquezas também previnem a arrogância. Elas nos mantêm humildes. Paulo disse: para que eu não ficasse muito orgulhoso, me foi dado o dom de uma deficiência, para me colocar em constante contato com minhas limitações. Deus, em muitos casos, junta uma grande fraqueza com uma grande força para manter nosso ego sob controle. A limitação pode agir como controlador que nos impede de ir rápido demais e passar à frente de Deus. Quando Gideão recrutou um exército de 32 mil homens para combater os midianitas,
Deus os reduziu a apenas 300 homens. Isso fez que suas chances no combate contra as tropas inimigas, que possuía 135 mil homens, ficasse reduzido à proporção de 1 para 450. Isso aparentemente era a receita para a ruína, mas Deus agiu assim para que Israel soubesse que havia sido o poder de Deus e não a força deles que os havia salvado. Partilhe suas fraquezas de forma sincera. O ministério começa com a vulnerabilidade. Quanto mais você abaixa a guarda, tira a máscara e conta suas lutas, mais Deus poderá usá-lo para servir aos outros. Paulo foi um exemplo de vulnerabilidade em todas as suas cartas. Ele contava abertamente suas falhas. Quando quero fazer o bem, não o faço, e quando tento não cometer erros, acabo errando do mesmo jeito. Seus sentimentos. Meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhes tudo quanto sentia, e eu os amo de todo o coração. Suas frustrações. Fomos esmagados e totalmente oprimidos. Pensamos que jamais iríamos sobreviver àquela situação. Seus medos. Quando vim até vocês, eu estava fraco, amedrontado e trêmulo. É lógico que a vulnerabilidade é arriscada. Pode ser assustador baixar as defesas e abrir a vida aos outros. Quando você expõe seus fracassos, sentimentos, frustrações e temores, você arrisca ser rejeitado. Mas os benefícios valem o risco. A vulnerabilidade liberta emocionalmente. Quando nos abrimos, aliviamos a tensão e dissipamos nossos medos, o que é o primeiro passo rumo à libertação. Glorie-se na sua fraqueza. Paulo disse: de uma experiência assim, vale a pena gloriar-se, porém não vou fazê-lo. Vou apenas gloriar-me de quão fraco sou e quão grandioso é Deus para usar uma fraqueza dessas para a sua glória. Ao invés de posar como ícone de invencibilidade e autoconfiança, veja a si mesmo como um troféu da graça de Deus. Quando Satanás aponta as fraquezas que você tem, concorde com ele e encha o coração de louvores a Jesus, que compreende todas as nossas fraquezas, e ao Espírito Santo, que nos ajuda em nossas fraquezas. Algumas vezes, entretanto, Deus transforma um ponto forte em fraqueza, a fim de nos usar ainda mais. Jacó foi um manipulador, passou a vida conspirando e então fugindo das consequências. Certa noite, ele lutou com Deus e disse: eu não o deixarei ir enquanto não me abençoar. Deus disse: tudo bem, mas então lhe deslocou a coxa do quadril. O que significa isso? Deus tocou a força de Jacó. O músculo da coxa é o mais forte do corpo inteiro e o transformou em fraqueza. Daquele dia em diante, Jacó passou a mancar para que jamais voltasse a fugir. Isso o forçou a depender de Deus, quer desejar-se, quer não. Se você quer que Deus o abençoe e o use de forma poderosa, deverá estar disposto a mancar pelo resto da vida, pois Deus usa pessoas fracas. Pensando sobre o meu propósito, um tema para reflexão: Deus opera melhor quando admito minhas fraquezas. Um versículo para memorizar: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Uma pergunta para meditar: é possível que eu esteja limitando o poder de Deus na minha vida por esconder minhas fraquezas? Sobre o que preciso ser sincero para que possa ajudar as pessoas? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Senhor, nosso Deus e Pai, diante da Tua presença nós nos colocamos neste dia. Queremos Te louvar e Te agradecer, porque todos os dias o Senhor nos surpreende. E muitas vezes, situações que nós consideramos ser motivo de vergonha em nossa vida, o Senhor nos faz enxergar coisas boas nelas, ó Pai. Hoje o Senhor nos mostra que até mesmo através de nossa fraqueza, o Senhor opera o milagre, opera a atuação e pode transformar não somente as nossas vidas, mas também a vida dos nossos familiares e de todos aqueles que estão ao nosso redor. Continua, Senhor, nos aperfeiçoando na nossa fraqueza e continue olhando para nós, usando-nos
apesar de sermos fracos e limitados, ó Pai, cometemos muitos erros, mas o Senhor nos olha com um olhar totalmente diferenciado. Por isso, ó Pai, te louvamos e te engrandecemos, porque enquanto muitos não enxergam valor em nós, o Senhor tem em cada um de nós um valor inestimável. Nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por tudo que tens feito e por tudo que ainda vai fazer sobre as nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Alexandre dos Anjos e este foi o nosso A Sós com Deus de hoje. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.